Olá pessoal, Rosane Silvestre aqui trazendo mais uma receita muito especial para vocês. Sabe aquela receita de infância, de memória afetiva? É aquele bolinho embrulhado no papel alumínio, aquele que tinha nas festinhas antigamente, antes da confeitaria se tornar esse mundo doce que a gente enxerga hoje. Eram bolinhos feitos com muito amor, com muito carinho, pelas nossas avós, nossas mães, tias e por muitas vezes até as nossas vizinhas compartilhavam dessa receita no nosso aniversário. Muitos de vocês são mais jovens do que eu, com certeza, mas eu tenho assim a sensação de que esse bolo que eu estou trazendo hoje, ele é um clássico, ele não cai de moda jamais. Aonde quer que você esteja, se você falar assim, vamos comer um bolo toalha felpuda, você vai encontrar. É aquele bolinho que a gente come bem geladinho, bem molhadinho, e ele normalmente vem numa apresentação um quadradinho de bolo, um pedacinho de bolo embrulhado num papel alumínio. Hoje, com muita tecnologia e mais eficiência na indústria da confeitaria, nós já encontramos papéis já cortados, coloridos, prateados. Eu amo prateado. E hoje eu trouxe uma versão muito linda para vocês. Querem ver? Espera um pouquinho que eu vou pegar um que já está prontinho. Espera! Olha só isso. Bolo toalha felpuda na marmitinha. É uma graça para você fazer como lembrancinhas de aniversário. Eu já fiz inclusive para lembrancinhas de casamento. Sim, ele fica lindo e até o final do programa, por isso não saiam da frente da TV. Fiquem comigo até o final. Vocês vão ver uma forma linda e delicada de entregar esse bolinho para o seu cliente. Faz toda a diferença uma boa embalagem. E sabe também o que faz muita diferença na hora da confeitaria? Seja ela para sua família ou para vender? Ah, e fica aí uma dica, hein? Essa tendência da mulher e do homem também entrar na cozinha para trabalhar é muito interessante para você. Empreender faz toda a diferença e para nós mulheres faz ainda um pouquinho mais. Por quê? Filhos, casa, organização doméstica, não é uma vida fácil, eu sei bem disso, mas o importante é que a gente consiga mostrar ao mundo que nós temos muita competência. E essa é uma receita super simples, fácil, rápida e ela é de liquidificador. Rô, não tenho liquidificador, não vou fazer esse bolo? Claro que vai! Pega ali o famoso fouet, tá? Que você encontra em qualquer loja de confeitaria, eu já vi até em alguns supermercados. E você bate esse bolo numa tigela, num famoso bowl, né? Que hoje em dia na confeitaria a gente usa muito esse termo bowl, que é a famosa tigela que a gente sempre usou. Não tenho nem o fouet. E agora? Colher, gente! Não vai falar pra mim assim, puxa, não vou fazer esse bolo porque eu não tenho utensílio. Aqui não, aqui você cola junto comigo com a Rede Vivax e você vai aprender muita coisa, muito docinha, muito gostosa para você, sua família e o seu cliente. E aí, o que a gente tem aqui, gente? Uma receita, como eu falei, simples, mas super delicada, tá? Nós vamos usar praticamente tudo que você tem aí em casa. E se não tiver, corre no mercado mais próximo e compra o que falta. Combinado? Então vamos lá. Ovos, açúcar, baunilha, uma pitadinha de sal no bolo. Sim, antigamente as nossas avós já davam esse toque especial, provavelmente sem saber o que estava acontecendo, mas o sal ele levanta o dulçor
da receita. Então fica muito mais saboroso. Praticamente em todas as minhas receitas doces eu coloco sal, até no pudim de leite condensado. Ele dá aquele saborzinho mais delicado, mas uau, que pudim é esse? E aí, voltando para a receita, sabe por que às vezes eu dou essas paradinhas? Para vocês correrem, pegarem um papel e um lápis para poder escrever tudo. Perdeu alguma coisa? Fica tranquila. Aqui embaixo você vai ter todas as receitas deste programa e dos outros também. E tem uma outra coisa, hein? Perdeu algum programa? Vai lá para o YouTube e assiste, porque cada um é um espetáculo. Vocês vão ficar encantadas com receitas simples e saborosas. Voltando para a receita, retomando. Ovos, açúcar, baunilha, sal, óleo, leite integral, coco, fermento em pó, não fermento para pão, e farinha de trigo. Tudo bem? Todo mundo já pegou? Olha, gente, eu vou só dar uma separadinha aqui, porque eu já fiz o meu mise en place. Lembrando, mise en place é a organização dos meus ingredientes, que a gente também na confeitaria chama de insumos, tá? Então eu organizo a minha bancada para aí depois começar a receita. E eu vou contar um segredinho. Quando eu estava fazendo essas marmitinhas para a gente poder organizar esse programa bem lindo, vocês não vão acreditar. Sabe o que eu não tinha em casa? Casa do ferreiro espeta de pau, né, gente? Eu não tinha açúcar. E foi na hora do mise en place que eu tive que sair correndo e comprar o meu açúcar no meu mercadinho ali de bairro, bem pertinho da minha casa. É o mercadinho Supimpa. Qualquer hora eu falo o nome para vocês vão amar. E aqui eu aproveitei e já fiz também o mise en place. Câmera, vem comigo. Eu já fiz o mise en place da calda. Leite condensado, leite de coco, o meu leite que já está aqui na panela e chocolate branco, que aí, olha, é uma opção para terminar a decoração. Vai fazer diferença eu colocar o chocolate branco ou não na minha receita? Não vai fazer diferença alguma, mas seu trabalho vai ficar muito mais bonito e, obviamente, o seu produto muito mais gostoso. Mas é sempre interessante você compartilhar com o seu cliente se ele quer esse algo a mais, porque tudo que a gente utiliza nesta bancada, eu já falei isso nos outros programas, é super importante a gente saber precificar. Precificar, gente, é vida. Porque a partir do momento que eu torno a minha confeitaria, o meu negócio, o meu trabalho, eu tenho que fazer tudo muito corretamente. Porque senão, muitas vezes, a gente acaba perdendo dinheiro. Ou porque a gente percebe que a vizinha também é confeiteira e vende num preço X, aí a outra vizinha vende no preço Y. De repente você pensa assim, meu Deus, o meu produto vai ficar muito mais caro, ninguém vai comprar. Produto bom tem valor. E quem conhece produto de valor, paga sem preocupação alguma. Então não fique preocupados de repente, como é que eu vou precificar? Tem várias técnicas, tem tabela de precificação, tem algumas inclusive na internet, que é muito possível de você baixar e poder precificar. E se vocês pedirem muito, mas pedirem muito, porque entrou em contato ou comigo ou com a Vivax, a gente pode tentar. Produção, será que a gente consegue alguém que pode fazer precificação aqui comigo? A produção diz que talvez consiga sim. Pode ser? Eita, que esse programa tá cada vez melhor. Fechou. Então, olha, o que a gente tem aqui de muito importante falar que é um bolo, como eu falei, extremamente
saboroso, delicado, ele é aromatizado, porque na calda eu vou fazer um pulinho do gato, e para quem já me assistiu, já entendeu que sempre nós vamos ter dentro deste programa, que é uma delícia, pulos do gato, e a gente pode tirar aí umas dúvidas, esclarecer umas perguntas que vão chegando ao longo do programa. E tem uma outra coisa também muito legal, gente. Eu produzi, mas eu produzi só para minha família mesmo. Tira uma foto, procura uma luz natural. Pegue o seu produto, né? Eu vou chamar de produto, seu bolo, seu pudim, o que for. Coloque numa mesa, coloque um arranjo bem bonito de flores. Ai, Rô, não posso comprar. Gente, vê o que tem em casa que dá um detalhe para sua fotografia que fica bem linda. Fotografa, aproveita essa luz natural, tira uma foto linda, posta no Instagram, no seu pessoal, no seu profissional e marca a gente. Marca Rede Vivax TV Oficial e é da Rô. Só lembrem que o não tem um acento agudo, tá? A gente até aproveita para ser professora aqui também na cozinha. Porque para quem não sabe, 40 anos dentro de uma escola, gente, é muito amor envolvido. Ai, fico até assim emocionada. Uma outra coisa importante, já está começando a organizar o mise en place. Já aproveita e liga o seu forno. Se for um forno convencional, a gás, 180 graus. Normalmente, a maioria das receitas que eu vou utilizar aqui são a 180 graus. Fechou? Combinado? Tem o forno elétrico. Ele pode ser um forno simples, ele pode ser um forno de convecção. Existem N fornos por aí, de diversas marcas, excelentes marcas. Só que, normalmente, no forno elétrico, o nosso aqui do estúdio, a gente deixa a 150 graus. Perfeito, ele sai lindo, maravilhoso. Já mostrei para vocês, né? Olha que coisa mais bonitinha. É lindo demais. Eu sou apaixonada nisso aqui. E aí, como eu sempre brinco, forno é igual marido, né, gente? Cada um tem o seu e sabe como ele funciona. Ou marido, ou mulher, enfim, você decide o que você quiser, tá bom? Já já a gente vai ter aqui uma sobremesa simples, gostosa, saborosa. E sabe o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar e eu já vou levar tudo isso para a bancada onde está o meu liquidificador. Ou melhor, eu já vou trazer o liquidificador para cá. Espera um pouquinho. Olha, liquidificador, eu tenho uma dúvida em relação ao liquidificador. Eu não sei por que as empresas fazem este formato tão desenhado. É tão difícil depois de ficar tirando a massa. Poderia ser um copo liso, né? Eu me lembro que a minha mãe tinha quando eu era criança, que o copo era de vidro. Era lindo, era maravilhoso. E era tão fácil porque ele era liso por dentro. Então passava a colher, que naquela época minha mãe e minha avó nem usavam espátula. Espátula é uma situação aí um pouquinho mais moderna, né? E saía tudo. Hoje, ainda bem que tem espátula, que tem pão duro. É pão duro mesmo, aquele que vamos segurar tudo aí para ter um lucro, né? E a gente não perde nada na confeitaria. Por favor, hein? Perder na cozinha? Jamais. A gente vai fazer, assim, diversas situações que você vai falar assim, puxa, Rô, eu nunca tinha pensado nisso. Por quê? São dicas simples que a gente vai trazendo ao longo dos programas para poder aproveitar tudo que tem na cozinha. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar tudo aqui para o liquidificador, nós vamos fazer já um pequeno intervalo, porque o que a gente quer é que você esteja aqui conosco. Dê um tempinho, enquanto está o intervalo, se tiver tudo aqui que a gente já passou na nossa receita aqui embaixo, faz comigo. Liga seu forno, faz um mise en place rapidinho, porque é super rápido. Se você tiver tudo aí, a gente faz juntos. E aí, terminando o programa,
você acabou de assar, acabou de montar, vem aqui e mostra pra gente numa foto muito linda. Já volto! E passou tão rápido que a gente já está de volta. E deu tempo de você pegar tudo aí o que você tem na sua cozinha para fazer esse bolo junto comigo? Eu espero que sim. E eu vou falar uma coisinha bem rápida. Se porventura você está olhando essa receita e não tem o coco ralado, puxa, porque eu acredito que o resto você tem aí na sua casa. Faça um bolo simples, um bolo de baunilha sem o coco. Aí de uma próxima vez você faz, utiliza o coco, porque o que a gente não pode perder, gente, são oportunidades na vida da gente. As coisas vão acontecendo, por muitas vezes elas são muito rápidas, eu que o diga, porque tem acontecido algumas coisas nessa minha vida de confeiteira que eu não vou nem comentar agora. Mas um dia eu falo para vocês. E aí a gente já passa esse bolo, os ingredientes pro liquidificador. E aí eu vou ser um pouquinho mais devagar para você pegar o passo a passo bem tranquilamente. Mas ficou com qualquer dúvida, não consegui, assiste novamente o programa. Lembrando, você pode assistir pelo YouTube, Rede Vivax TV Oficial, ou no É da Rô. Você já segue nós? Já segue lá? Não segue? Não acredito. Vou parar tudo. Tchau, gente. Não vou fazer mais nada. Brincadeira. Vamos lá? Primeiramente, ovos. E ovos, gente. Pensem sempre em ovos novos. Por quê? As pessoas sempre falam assim, eu preciso colocar baunilha para o ovo não cheirar, para o meu bolo não cheirar. Não. Se o ovo estiver velho, com data de validade já vencida, ou que você mesmo dentro da validade perceba um odor, um cheiro, neste ovo, descarta, tá? Porque o problema do cheiro vem na idade do ovo e não naquilo que você só, entre aspas, coloca ali um cheirinho para disfarçar o sabor ali, desculpa, o cheiro do ovo velho, tá bom? Fica dica de milhões, hein? E aqui eu já vou colocar uma coisa que eu amo e não é só para tirar cheiro, não. É para dar sabor mesmo, que é a baunilha. Eu estou usando pasta de baunilha, que é maravilhosa. Comprei numa loja pertinho de casa. Para quem também já assistiu os outros programas sabem que eu sou da Zona Leste de São Paulo, do Tatuapé. Então tô ali, né, gente? Nasci ali, eu nasci e moro na mesma rua. Sal. Lembra? Para levantar o dulçor. Aí eu já vou me organizando na minha bancada, porque eu detesto bancada bagunçada. Desestrutura, gente, desestrutura o pensamento da gente, sabe? Então, tenha sempre tudo muito organizado para o seu trabalho fluir muito bem. Seja para venda, como a gente já conversou, ou seja para fazer para sua família. Organização é tudo. Não é neura, tá? Eu vou deixar tudo arrumadinho. Tudo. Não é isso, é organização. Mas também tem que se divertir na cozinha. E isso eu faço demais, gente. Faço muito. Espera só um pouquinho, que eu já dei uma adiantadinha aqui no processo. Só vou parar para a gente não ter nenhum problema aqui, tá bom? Só um segundo. Pronto. Senão a gente faz bagunça na cozinha, é o que eu não quero. Eu faço, mas tento o máximo possível me organizar para não fazer. Então já foi aqui os ovos, o sal, a baunilha. Vou colocar o óleo. Qual óleo, Rô? Eu uso óleo de soja. E outro dia eu fui fazer um workshop, participar de um workshop como aluna, porque a gente estuda, viu, gente? Não é só porque a gente está aqui
que o pessoal chama a gente de chefe, que a gente não estuda, a gente estuda muito. Eu particularmente estudo praticamente todos os dias. Tem uma aula, uma live, tem aquela confeiteira ou confeiteiro que eu admiro. Aliás, eu estou trazendo receitas aqui, não só da minha família, mas de outras colegas de trabalho que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, tá? Que eu admiro bastante. Então, gente, aproveitem, a internet é um mar de possibilidades. Obviamente, sigam pessoas que você, ao longo de acompanhar a página, né, o perfil dessa pessoa, você perceba que ela é uma pessoa competente e honesta. Porque a gente sabe que a internet, às vezes, né, dá umas derrubadas ali que a gente fica até preocupada. Então, a gente não quer isso. A gente quer gente só do bem ao nosso lado, né? E aí, o que eu tô fazendo pra gente não deixar o liquidificador muito pesado? Eu tô colocando todos os líquidos no fundo do liquidificador, tá? Então, já coloquei ovos, baunilha, sal, o óleo, o leite, lembrando que tá tudo em temperatura ambiente. Facilita na hora do cozimento do bolo, né? Dele estar ali no forno, mas eu também vou confessar que por muitas vezes eu já peguei ovo gelado, leite gelado, aí a gente segue a vida. O ovo gelado não tem como, o leite dá pra gente dar uma amornadinha dependendo da receita, tá? Mas se tiver gelado, tenta, vai dar certo. E aí a gente vai colocar também o açúcar. Açúcar, obviamente, ele é um pó, ele não é líquido, mas na maioria das receitas da confeitaria, ele entra nos líquidos, tá bom? E lembrando, eu sempre peneiro todos os pós, seja açúcar, farinha de trigo, nos meus bolos de chocolate, cacau, chocolate em pó, leite em pó, eu peneiro sempre, tá bom? Tiro os gruminhos, fica tudo mais, ó, fofinho. E agora nós já vamos lá para bater. Barulhinho, produção! Aqui já deu suficiente para homogeneizar, ou seja, misturou todos os ingredientes. Às vezes a gente vai utilizar algumas palavras um pouquinho mais técnicas, vamos dizer assim, mas é só para vocês irem entrando no ambiente da confeitaria, tá? Nessa confeitaria um pouquinho mais profissional. Mesmo que você, Rô, eu não vou vender, mas é legal da gente aprender. Eu sempre falo isso na minha casa. A gente acorda todos os dias para aprender alguma coisa. E se não for para aprender, gente, né? Só trabalhar, só estudar, só passear? Não! Tudo a gente aprende. A gente vai no museu, a gente vai no cinema. Ai, tem uma série, gente. Posso falar, produção? Nome da série? Posso? Legal. Vocês estão assistindo O Urso? Não? Então assistam. Chama... Eu não sei falar inglês, tá, gente? Se eu errar, fica tranquilo aí, mas vocês vão encontrar. É The Bear. Bear, produção? Eita! Que significa o urso. É fantástica. Eu tenho me policiado muito para enxergar esta série com olhos bem afiados, porque ali a gente vê e percebe a importância de cada um dentro do processo de uma cozinha. E fora as questões de relações pessoais, é fantástico. Só assistam, depois a gente vai conversar sobre isso, hein? Façam perguntas pela Rede Vivax, façam perguntas pelo Edarro e a gente vai conversar sobre isso, porque é demais. Eu gosto muito de séries, viu, gente? Sou apaixonada.
E aí a gente aproveita tudo, né? Quer um pulinho do gato? Posso, produção, um pulinho do gato? Olha o que eu vou fazer. Câmera, vem comigo. Eu já vou colocar o meu fermento junto com a minha farinha de trigo. Pra quê, Rô? Pra misturar tudo muito bem. Olha que pulinho do gato mais sensacional, mais simples. Porque às vezes a gente acaba não misturando, ou por pressa, ou porque, sei lá, deu qualquer problema lá, né, em casa. E aí a gente não mistura tão bem o fermento. E aí o bolo acaba não crescendo da forma que a gente gostaria. Então aqui a gente já tem a farinha de trigo e o fermento, tá? É um bolo leve, gostoso. Percebam que eu não estou batendo esta farinha de trigo com fermento. Eu só tô aqui, ó, misturando. Colocando tudo agora. Hoje eu coloquei em 2 partes. Às vezes eu coloco em 3, tá? Outra coisa que também tem me chamado muita atenção em algumas perguntas que têm chegado é: Rô, eu posso usar luvas ao longo do processo? Eu até já respondi isso em outro programa, em outro episódio, né, desse programa lindo que se chama Doce Afeto. Ai, eu fiquei tão feliz com o nome. Pode. Só que a Anvisa recomenda que não. Por quê? Quando você mexe em vários processos, e vocês já perceberam que a gente mexeu aqui em muitas coisas, a luva vai se contaminando. E diferente das mãos que a gente pode lavar toda hora, a gente não pode lavar luva, porque ela não higieniza, tá? Então, nada melhor do que passar uma água nas mãos. E é inclusive isso que eu vou fazer agora. Eu tenho muito na minha memória uma fala da minha mãe, que ela falava assim: não existe mãos mais limpas do que uma cozinheira e uma lavadeira. E é verdade, viu, gente? Porque a gente tá sempre com a mão na água. Então fica sempre tudo muito limpinho. E por último, normalmente por último vem o fermento, né? Eu vou colocar o coco. Por quê? Eu não quis colocar esse coco no liquidificador para que ele não se quebrasse, para que ele não ficasse pedacinhos muito pequenininhos, miudinhos. E aqui eu tenho 2 tipos de coco, porque aqui eu tinha lá em casa. Eu tinha o coco ralado, seco, grosso, ó. Tá dando para ver, câmera? Deu agora, né? E vocês vão perceber ele um pouquinho mais fininho. Olha só. Porque é o que eu tinha em casa e a intenção aqui é dar sabor. Sabor de coco. Tá? E já já a gente vai porcionar isso nas marmitinhas. Olha, hoje esse forno tá muito maluco, gente. Ele tá fazendo uns barulhos, né, produção? Que eu tô até assustada, mas eu acho que tá tudo bem com ele. Aliás, eu espero que esteja tudo bem com ele. Vamos lá, mão na massa para colocar essa massa linda, maravilhosa. Olha que massa mais perfeita, gente. Nas marmitinhas. Olha que coisinha mais fofa, gente. Olha. Tá dando para ver? Olha. Essa daqui é a menorzinha. Tem maiores. Ela vem com uma tampinha linda, que é uma tampinha PET. O que é PET? É, no caso aqui, plástica. Tá dando pra ver? Ela é meio transparente, né? Deixa eu ver aqui. Deu? Fechou? Por quê? Porque aqui o seu cliente ou a sua família, seus parentes, seus filhos, marido, eles vão ver o produto e fica lindo. E agora aqui, olha, a gente vai porcionar. Se for para venda, balança, tá? Se for para casa, uma concha deve dar. Pesando aqui 60 gramas, suficiente para cada marmitinha, tá bom?
Eu tô fazendo aqui na concha, porque eu já sei que é a medida que eu uso para cada marmitinha. Já já a gente volta para finalizar. Eu vou colocar essas marmitinhas no forno. Eu vou contar para vocês quanto essa receita vai render para você ter uma noção do que você pode ganhar aí. E a gente já vai colocar no forno a 180 graus. Eu já volto, pessoal. Corre, qualquer dúvida, já vai mandando aí no Instagram. Beijo! E já chegamos à última parte do episódio de hoje, do nosso programa tão doce, Doce Afeto. E você que está aqui assistindo na Rede Vivax, TV Oficial, e na Eda Rô, Bolaria Eda Rô, espalhem essa doce notícia, gente. Eu ando brincando muito, assim, boas notícias nós damos para os nossos amigos, mas se é uma boa notícia ainda mais doce, passa para os inimigos também. Quem sabe eles mudam o olhar, ficam aí pessoas diferentes, ficam mais doces e cheguem mais próximos da gente, né? Porque o que a gente quer é ter pessoas, como eu falei no outro episódio, no outro bloco, que a gente tem que ter pessoas do bem junto da gente. Eu sou rodeada de pessoas boas. E lembre-se sempre, as pessoas passam por nós ao longo da vida, algumas ficam por uma vida toda, outras vão saindo ao longo do tempo. E é assim que funciona a vida, gente. E a gente tem que aproveitar o melhor de cada uma delas. Eu aproveito, e muito. E agora, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, o que eu já fiz aqui? Já porcionei tudo para vocês e vamos por onde? No nosso forno. Aqui eu consegui 10 marmitinhas, mas tudo bem aí? Eu coloquei em 10 forminhas de marmitinhas, porque eu quis deixar um mimo para minha produção. Essa receita vai me render mais uma forminha de bolo. Sabe para quê? Para eles tomarem um cafezinho bem gostoso que o pessoal vai passar ali, e eu também quero, viu? E comer um pedacinho de bolo quentinho, porque esse bolo você pode comer ele gelado e quente. Você que escolhe. Eu amo bolo quente, gente, de verdade. A minha mãe brincava, né? Bolo quente dá dor de dente. E não dava não, viu? Era só para eu não comer mesmo. E agora a gente vai passar para a última etapa para esse bolo ficar perfeito. Uma calda maravilhosa, deliciosa, assim, de lamber os dedos, tá? Eu já adiantei um pouquinho aqui o meu tempo. Então aqui eu já coloquei o leite, já liguei meu fogo. Nós vamos colocar aqui, como eu falei, já tinha o leite integral, o leite condensado. Rô, qual marca você usa? Eu uso aquela que estiver na promoção, mas que seja de uma marca que eu já conheço e que eu confio. Existem algumas marcas no mercado muito boas, que eu gosto muito, acho que são umas 5 marcas, e eu já experimentei algumas outras menos conhecidas e eu ainda não encontrei nenhuma que me agradasse. E eu não sei se vocês estão a par, mas o leite condensado e o creme de leite vem perdendo o teor de gordura. As empresas têm diminuindo o teor de gordura desses dois produtos. E por muitas vezes, dependendo do produto que a gente faz, a gente tem que alcançar um nível de gordura um pouquinho maior que o leite condensado. E o creme de leite não estão trazendo mais. E aí o que acontece? A gente pode ajustar com manteiga. Mas aí é um outro episódio que a gente pode aí conversar bastante sobre isso. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas esse programa é quase que um curso de confeitaria, né, gente?
E eu, particularmente, eu tô muito feliz, porque tem tanta coisa pra gente falar na confeitaria, mas tanta, que só um programa não dá conta, viu, gente? Ó, vou diminuir aqui um pouquinho, porque tá pegando um pouquinho aqui embaixo. Esse fogo de indução, ele é muito rápido, tá? Ele já pegou aqui um pouquinho no fundo, não tem problema, não chegou a queimar. Eu posso coar isso sem problema algum. E lembra que eu falei que eu ia dar uma dica, um pulinho do gato? Para dar um sabor um pouquinho melhor, mais gostoso, eu vou pôr umas raspinhas de limão. Eu adoro limão com coco, amo de paixão. Então eu acho que super combina. Lembrando que toda vez que eu raspo qualquer fruta cítrica, em qualquer receita, seja ela doce ou salgada, eu não posso raspar até aparecer a parte branca da fruta. Porque se eu raspar, vai aparecer o amargor. E a gente não quer amargar essa delícia, né? Pelo amor de Deus. Olha que perfeição. E o cheirinho que sobe raspando isso daqui? Produção, estão sentindo? Ah, muito que bem. Olha, então aqui, só lembrando, leite de coco, leite condensado, as raspinhas de limão. Desculpa, as raspinhas de limão e o coco. Aqui eu usei o coco ralado seco, adocicado, tá? Maravilhoso! Comprei lá naquela loja maravilhosa que eu gosto muito, lá no meu bairro, no Tatuapé. Muitas confeiteiras conhecem, muitas pessoas que não são da área também conhecem. E é maravilhoso, gente, maravilhoso. E aqui eu só vou tirar esse queimadinho e pronto. Levantou a fervura, gente? 5 minutinhos e pronto. A gente vai colocar essa calda nessa maravilha aqui, olha. Que sabe que tem a magia da TV, né? A gente coloca no forno e já sai prontinho. A gente já tem esse bolinho, olha, super macio, maravilhoso. E a gente só vai colocar essa caldinha e vai dar uma decoração com chocolate branco que vai ficar incrível. Então, lembrando, eu tenho aqui leite de coco, leite integral e coco, raspinhas de limão. Sabe o que eu poderia colocar aqui também? Poderia colocar baunilha para saborizar. Ficaria perfeito. Espera só um pouquinho, vou pegar uma colher. Vou tirar aqui. Pela experiência, dá pra gente perceber que pegou um pouquinho no fundo, mas que não queimou, tá, gente? Se tivesse queimado, eu perderia esse produto. Perderia. Por quê? Algumas coisas, eu até falei no outro bloco que a gente não perde nada na confeitaria, né? Mas a confeitaria, ela requer muita atenção. Tempo, temperatura, clima, ar-condicionado, não tem, dependendo do produto, a gente tem que tomar muito cuidado. E aqui, esse fogão de indução, ele é muito rápido. Eu pisquei o olho, eu dei uma adiantada na fervura do leite, pronto. Mas eu gosto que isso aconteça. Eu gosto, sabe por quê? Porque quando a gente assiste qualquer coisa na internet, qualquer coisa, não dá aquela impressão de que só dá certo para aquela pessoa que está fazendo? Que a gente nunca consegue chegar naquele ponto que eles estão? Já aconteceu comigo, de pegar a receita, eu fiz o passo a passo, direitinho, como estava lá no programa, ou de repente numa live, fiz tudo direitinho. Na hora H, para eles deu tudo certinho, para mim deu tudo errado. Então eu gosto muito que às vezes esses erro de gravação, erro na produção, erro no programa, erro ao vivo. Gente, errar é humano e tá tudo bem, tá tudo legal. Porque o que a gente quer aqui é entender como as coisas funcionam.
Quando a gente faz qualquer tipo de curso, não dá 100% certo de primeira. E a gente erra. E como eu disse já em outros episódios, a gente está aqui para isso mesmo, para errar e acertar. Porque na produção, seja de qualquer coisa que a gente imaginar, eu posso errar de primeira, eu posso acertar de primeira. Eu posso, ao longo do caminho, quantas vezes a gente já fez essa cauda? Várias. E a gente erra por um equipamento, por um olhar que você não ficou atento, e faz parte. Isso é que me deixa muito feliz e tranquila sendo professora de formação, ou agora como apresentadora aqui para vocês e mostrando que quem faz, erra. Sabe quem não erra? Quem não faz nada. Então, vem comigo porque a gente vai dar vários pulinhos do gato para esse bolinho ficar perfeito. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar um palito de churrasco. Tudo bem? Deu para ver? E a gente vai perfurar esse bolinho. Ele já tá frio, ele já descansou, ele vai absorver mais a calda, mas eu tô com pressa. O que eu posso fazer? Eu posso já colocar a calda quente no bolo quente? Pode, sem problema algum, vai dar tudo certinho. Ah, Rô, eu não quero furar, eu quero que ele absorva sozinho. Pode? Pode, mas vai ficar mais sequinho, né? E a gente quer um bolo bem molhadinho, porque toalha felpuda, bolo chamado toalha felpuda, ele é felpudo por causa do coco, ele é bem molhadinho. E bolo gelado, gente, tem que ser bem molhadinho, pelo menos para mim. Olha que calda perfeita. E aí a gente vem aqui, cuidado quando você fizer qualquer coisa quente, tá bom? Olha que coisa mais linda! A gente vai esperar absorver, que esse bolinho ele tem que ficar encharcadinho e com bastante coco, que é a intenção da toalha felpuda. Aqui já eu faço a limpeza e não tem problema que sujou. A única coisa é aquilo que eu falei. Tem que sempre tentar manter a bancada organizada, hein? Por favor. Senão, atrapalha todo o processo. Olha só. Uau! E o cheirinho de coco que tá aqui, hein, gente, no estúdio? É maravilhoso. Eu sou apaixonada por coco. Tudo que tem coco eu gosto. Não sei o pessoal da produção, eu acho que eles estão aqui babando nesses bolinhos, viu? Eu vou não furar um pra gente ver como ele vai se comportar, tá bom? Vamos lá. Aqui. E aí vocês percebem que com esta calda, ele nem precisa da decoração de coco, porque o coco já está aqui na calda. Eu poderia pôr mais? Poderia, se eu quisesse. Mas eu não vou querer, não. Só vou limpar aqui, que isso está me incomodando um pouquinho. E tem um outro pulinho do gato, gente, bem bacana, que é você pegar um garfinho nas laterais para poder absorver mais essa caldinha. E vou fazer aqui com uma faquinha que eu tenho. Deixa eu pegar na mão aqui. Tá dando para ver? Olha, eu só puxo a calda para a lateral. Olha aqui. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu tô apaixonada por esse bolinho aqui. Quando ele esfriar, porque lembre, a calda tá quente, eu venho aqui com meu chocolate branco, raspinhas que eu fiz num raladorzinho e espalho na lateral. Depois eu vou postar uma foto que vocês vão adorar. E agora, pra gente não perder o hábito, vou responder aqui algumas perguntas para vocês, tá bom? São perguntas que chegaram e que são bem importantes.
Rô, posso usar coco fresco ao invés do seco? Pode, só que a validade cai. Esse bolinho tem uma validade na geladeira de até 5 dias. Coco fresco, 2 dias, tá? Fica atento a isso. Toalha felpuda precisa ficar na geladeira? Já respondi. Tem que ficar na geladeira, porque ele é um bolo gelado, para se comer geladinho. Como eu falei, eu como gelado e como quente. Cada um escolhe o seu jeito preferido. Como faço para a marmitinha não vazar calda? Pesar. Então padroniza, faz testes, veja quanto a tua marmitinha está cabendo de calda. Percebeu que vazou? Na próxima produção, diminui um pouquinho a calda. Fechou? E a última pergunta, qual o prazo de validade? 5 dias na geladeira, com coco seco, e 2 dias com coco fresco. Fechou? Beijo! Gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero vocês. Sigam as redes. Tchau, tchau!